Amém, irmãos? Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10 e verso de número 46. É um texto conhecido e muito bem conhecido. Marcos, capítulo de número 10 e verso 46 em diante, ou adiante, né? Amém? Que diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos se repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-te. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Se assente louvando a Deus. Louvado seja este Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amados, vai ser bastante informação para um tempo tão curto. Amém? Mas se você entender pelo menos a mensagem central, eu vou ficar feliz. Amém? Então, peço aos irmãos que prestem um pouco de atenção. Amém? Porque esse texto, amados, todos já conhecem. Quem conhece esse texto? Quem já leu pelo menos umas 10 vezes esse texto? Só um? Dois? Esse texto, ele é conhecido e apresenta o Timeu Júnior, porque Bartimeu não era o nome dele, amém? Porque Bar significa filho de, né? E Timeu, que é o nome do pai dele. Mas o texto vai dizer aqui Bartimeu, não é o nome. Eu vou dizer que ele é o Bartimeu Júnior. Amém? É o filho de Timeu. Apresenta a história de um cego, e todos aqui conhecem, amém? Que ele estava no meio, ou estava no caminho, né, irmãos? Assentado, quando a multidão entra na cidade de Jericó, e ele ouve falar de Jesus. Amém? Mas esse texto também, irmãos, eu fiz um esboço aqui, irmãos, para que eu não viesse a me perder. Amém, irmãos? Porque a gente gosta de falar muito, a gente vai atropelando tudo, mas eu quero que os irmãos entendam. Amém? É que ele vivia, apesar dele ser cego, ele também, irmãos, estava em uma situação difícil, a qual ele não encontrava uma saída. Se você estudar acerca das coisas, ou da cultura judaica, você vai ver que naquele tempo o cego, ele não podia trabalhar, ele não podia, até a família muitas vezes até o rejeitava,
era meio excluído da sociedade, amém? Então ele estava à beira do caminho largado, esperando ou vivendo daquilo que as pessoas o davam. E nem todos davam, irmãos, as coisas. Nem todos. E no dia de hoje não é diferente, irmão. Se você vê alguém, um pedinte, né? Alguém à beira do caminho pedindo algo, muitos vão passar de largo ou vão falar que não tem o que oferecer. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantos já não pediram algo para você? Não aqui, né? No Japão já é difícil, mas, por exemplo, no Brasil, ou no Peru, ou em qualquer lugar, os pedintes passam, né, pela rua e às vezes pedem um prato de comida, às vezes pedem um dinheiro para poder comprar algo, ou coisa nesse sentido, e muitas vezes nós rejeitamos estender a mão, muitas vezes não ajudamos. E, irmão, eu creio que veio dessa cultura, e nós vivemos até isso. Hoje, eu acredito que se alguém vier pedir alguma ajuda, alguma coisa para comer, eu tenho certeza que nós hoje, como cristãos, vamos estender a mão, vamos ser um bom samaritano. Amém, irmãos? Sim ou não? Nós não vamos. Agora, se esse pede dinheiro, nós temos que tomar cuidado para que não seja para usar em outras coisas. Amém? Mas a comida, a bebida, isso a gente não nega a ninguém. Amém, irmãos? Porque isso é uma necessidade de todas as pessoas. Só que naquele tempo, eu acredito que também havia as pessoas que ajudavam e as pessoas que não. Jesus fez uma parábola falando do bom samaritano, falando dos sacerdotes, dos levitas, que quando uma pessoa necessitava de ajuda, eles passaram de largo. Então existia também naquele tempo pessoas que não ajudavam. Então a situação dele era difícil. Ele não poderia trabalhar. Aqui não menciona que a família dele havia acolhido ele. Acredito eu que às vezes a família dele o rejeitou, por isso ele vivia pedindo, porque se ele tivesse uma família que o abraçasse, não precisava estar pedindo, sim ou não? Mas a Bíblia não vai relatar sobre a família, só o nome de seu pai. Amém? Então ele estava ali dependendo daquilo que as pessoas davam. Não tinha muito recurso, ou seja, no calor, eu imagino que ele passava calor, no frio, ali, irmãos, ele passava muito frio, tinha um cobertor, uma capa ali para se aquecer. Tinha, irmão, uma condição muito ruim, porque imagino que ele estava no caminho, ou à beira do caminho, falando das doenças que tem, as coisas, a situação de vida dele não era fácil. Então nós vemos que a situação aqui, para ele, além de ser cego, ele não via uma outra saída para ele, a não esperar até mesmo um dia a morte vir a ele e acabar tudo, com aquele sofrimento todo. E, irmãos, o que isso traz para nós? Uma reflexão. Que muitas vezes nós temos olhos, mas estamos vivendo como esse cego. Às vezes não conseguimos enxergar que há uma solução para qualquer tipo de problema. Nós vivemos em situações que nós não enxergamos, muitas vezes, saída para as nossas situações. Só que nós temos que entender, irmãos, que nós temos uma saída. E nós ouvimos todos os finais de semana essa saída. Quem? Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus é a saída, irmão, que nós podemos recorrer em momentos de dificuldade. Esse cego, ele nos ensina algumas coisas que precisamos aprender aqui. Ele estava em uma situação, mas ele não queria viver. Tem muita gente, irmão, que está em situação e se acomodou a essa situação. Existem pessoas, irmãos, que estão vivendo, ou sobrevivendo, melhor dizendo, e se acomodaram a isso, porque estão sobrevivendo. Mas Deus não quer que nós vivamos somente, porque Ele mesmo disse que Ele veio para dar vida, e vida em abundância.
Nós temos que entender, irmãos, que Jesus tem a saída para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E nós temos que deixar o comodismo de lado. Não podemos querer viver dessa maneira. Jesus tem a solução para o teu problema. Diga para o teu irmão que Jesus tem a solução para o problema dele. Jesus tem a solução não somente para um problema, mas para todos os problemas. Até pelas causas impossíveis ao homem, Jesus tem solução. E aí então nós vamos entrar aqui. Que este cego, ele não podia ver, mas ele ouvia. Sim ou não? E quando ele ouviu a multidão vindo, entrando na cidade, a multidão ali, ele ouviu e perguntou quem era. E aí então falaram, é Jesus de Nazaré. Amém? Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, irmão, ao ouvir aquilo, gerou algo no seu coração, uma esperança. Acredito eu que a Bíblia também relata em alguns textos que ainda que Jesus falasse, quando ele fazia os milagres, ele operava, ele falava, não conte para ninguém. Mas aí todo mundo ficava sabendo. Porque tinha alguns ali que iam lá e abriam a boca, né, irmãos? Que falavam mais que a boca. E a fama de Jesus já percorria por aqueles lados. Eu imagino que este cego já havia, pelo menos, ouvido alguma coisa. Porque quando ele falou Jesus de Nazaré, este cego, ele automaticamente, ele começa a gritar, dizendo, filho de Davi, falando algo, irmãos, ou da promessa, que da raiz, né, de Jessé, viria o Salvador. Ele ouviu acerca da promessa, e ele acreditou que aquele que estava diante dele, não era uma pessoa simples. Porque eu imagino que naquele tempo passou por aquele lugar também inúmeros pregadores, homens de Deus, profetas de Deus, irmãos, falando acerca da palavra. Mas eu imagino que quando Jesus entrou, ele falou, não, peraí, eu sinto algo diferente. Eu creio que aquele que está aqui, diante de mim, não é qualquer um. O que está diante de mim, aqui, é o prometido. Então, o que acontece, irmãos? Amém? Ele ouve, e ele crê. Desperta a fé no seu coração. Amém? Então ele clama a Deus, ele grita. Amém? Mas nós vamos ver, irmãos, que ele ouve, a fé é gerada em seu coração, e ele começa a clamar a Deus. Ele começa a gritar com toda a sua força. Sabe por quê, irmão? Ele não podia ver, mas ele podia gritar, falar. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que muitas vezes você pode não ter uma coisa, mas você vai ter sempre algo que pode te levar a Jesus. Ele não podia enxergar, mas ele falou, não é isso que vai me fazer parar. Não é isso que vai me fazer
agora perder a minha fé, eu posso gritar. Então eu vou gritar. Ou seja, tem muita gente, irmão, que muitas vezes, por causa de uma impossibilidade, por causa de uma coisa pequena, deixa de clamar, deixa de buscar a Deus, porque acha que não tem capacidade ou coisa nesse sentido. Irmão, se você não sabe, se você não enxerga, grite, clame. Se você não pode falar, eu vi um testemunho uma vez, irmão, que eu achei lindo. Que em um culto tinha uma criança que ela escrevia as coisas num papelzinho, dobrava o papel, dobrava, cortava o papelzinho, e na hora que o culto estava, irmão, rolando, quando o culto estava aquela bênção, sabe o que ela fazia? Jogava um papelzinho para o alto. Aí o culto estava aquela bênção, jogava outro papelzinho para o alto. E jogava o papelzinho. Aí os diáconos começaram a se incomodar com aquilo, irmão. Sujando a igreja, jogando papelzinho, depois eles tinham que ir lá recolher. E aí eles ficaram incomodados. Só que eles não foram perguntar o que estava acontecendo, ou por que fazia aquela criança fazia aquilo. E aí então, quando acabou o culto, eles foram bravos, recolher e disse, amanhã se fizer de novo, nós vamos chamar a atenção dos pais. E quando eles ajoelharam para pegar ali os papelzinhos, estava escrito, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E eles olhando e lendo aquilo, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e eles liam, ia lendo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é o Senhor. E aí no outro dia, eles incomodados, eles pegaram aquele monte de papel, levou até os pais e falou, olha, aconteceu algo ontem, e eu queria entender o porquê disso. Porque eu vejo um monte de papel aqui, escrito, e ontem a sua filha ficava jogando esse papel, e nós recolhemos, tal. E aí então os pais disseram, não é porque a minha filha não fala. Ela nasceu muda. Mas ela tem o desejo de glorificar a Deus, então ela escreve no papel e lança. Porque ela ouve que o nosso louvor tem que subir, então ela joga para cima. E diz que naquele momento os diáconos começaram a chorar. E pediu perdão e deu o papelzinho para ela, falou, pode lançar o tanto que vocês quiserem. Pode adorar a Deus o tanto que vocês quiserem. Sabe por quê, irmão? Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, fica quieto, se acomoda. Quando a gente quer, a gente acha um jeito. Se eu quero adorar a Deus, eu acho um jeito de adorar. Mas quando eu não quero, irmão, não tem, irmão. Tem nada que nos faça adorar. Esse homem, ele viu a limitação dele. Ele não podia ver, mas ele sabia que ele podia gritar. Ele não podia ver aonde Jesus estava e ir até ele, mas ele podia gritar, esperando que Jesus ouvisse, que o céu parasse em favor dele. Diga para o seu irmão, não há desculpa para buscar a Deus. Irmão, ajuda eu a pregar, irmão. Ajuda eu a pregar. Não há desculpa, irmão. Quando você quer, não há desculpa. Então ele clamou, ele gritou, reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Outra coisa, irmão, ele reconheceu. Ele reconheceu que aquele que estava ali
Ele não era da terra. Ele era enviado do céu. Quantos de nós reconhecemos o poder de Deus? Quantos reconhecemos que Jesus é poderoso para operar na nossa vida, na nossa causa? Ainda que seja aos nossos olhos até impossível, quantos de nós cremos que Ele é poderoso, que Ele é onipotente? Quantos creem que Ele é onipotente, que Ele é soberano, que Ele é poderoso? Irmão, não era à toa que Ele estava gritando, não, irmão. Ninguém grita à toa, não, irmão. Ele estava clamando porque ele acreditava que estava diante dele a solução para o seu problema, ainda que a Bíblia diz, muitas vezes, que tem um texto em João que vai falar, no Evangelho de João, que ainda ninguém havia curado um cego. Porque, irmão, aos olhos humanos é impossível curar um cego. Hoje até a medicina tenta, mas irmãos, é difícil a cura. Existe uma coisa chamada, né, irmão, para quem não enxerga, o óculos, que ajuda a olhar melhor. Mas quando a pessoa fica cega, você pode ter certeza que é difícil alguém voltar a enxergar. Só que o que eu acho lindo em Jesus, que ele, em uma certa feita, ele só diz o que queres que eu... Ele pergunta o que queres, ele falou, quero ver. Então, veja, acabou. Está ordenado? Acabou, tem que ver. O olho tem que dar um jeito. E em uma outra oportunidade, ele pega um pouquinho de lama e passa no olho do cego e manda o cego se lavar. O cego enxerga alguma coisinha. Aí ele fala assim, então, vem de novo aqui. Vai, faz mais uma coisa. Vai de novo. E ele volta a enxergar. Ou seja, para ele, para o Senhor, irmão, não há nada impossível. O que para os homens é impossível, para Deus não é. E nós temos que reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Nós temos que reconhecer que enquanto nós recorremos a Ele, Ele é poderoso para fazer. Mas tem gente que recorre a Ele não acreditando que Ele é poderoso para fazer. É uma oração ou um clamor jogado no lixo. São palavras lançadas no ar, no vento. O vento leva embora e acabou. Quando a gente se achega até Ele, nós temos que acreditar, irmão. Não adianta nós clamarmos se nós não acreditarmos que Ele é poderoso, ainda que demore o tempo que tem que demorar. Sim ou não? Sim ou não? Porque Deus às vezes não vai fazer na hora. Às vezes Deus vai demorar, irmão, tempo para fazer. Por quê? Porque Ele está pensando em como Ele vai ter que fazer uns testes antes, como os cientistas fazem. Tentar fazer em algum animalzinho ali, coitadinho. Ali, testa, não deu certo, vão tentar outro método, outro jeito. Aí quando Ele encontra, Ele vai fazer assim? É assim que Deus faz? Não, irmão. Porque para Deus não... Irmão, Ele não precisa de fazer muita coisa. Não precisa, irmão. Mas às vezes Ele permite que a gente passe um tempo. Porque, irmão, as coisas que vêm muito fácil, irmão, ninguém dá valor. As coisas que acontecem na nossa vida, de maneira tão rápida, a gente não dá valor. Se você começa numa prova e Deus te tira no mesmo dia, você não dá valor naquilo que Deus fez. Agora, quando o negócio está ali, irmão, apertando, um negócio está apertando, e o negócio parece que não vai acontecer, parece que as coisas estão dando tudo errado, e você fala, meu Deus, cadê o Senhor? E o Senhor está, espera só mais um pouco, espera só mais um pouquinho, que eu já estou
agindo. E aí então passa-se o tempo. E às vezes muitos até desacreditam. Muitos até se desanimam. Mas aqueles que permanecem, irmão, crendo, acreditando, quando o Senhor ele move a sua mão, você já sabe, a vitória está vindo. Irmão, aí Deus opera. E aí a pessoa, irmão, aqui está o texto, irmão. Está no texto. Você vai ler no finalzinho. Que Deus fez e disse para ele o quê? Vá. Não falou vem. Ele falou o quê? Vai. Ou ele disse vem. Vai. Ele estava despedindo o homem. Ele ia operar o milagre e falou, pode ir, vai viver a sua vida, vai. Ele não falou, vem agora e me segue, mas a Bíblia vai dizer que ele reconheceu, irmão. Porque ele não fez o que Jesus falou, vai. Ele falou, não, eu não vou não, eu vou ficar com ele. Eu vou seguir a ele. Eu vou glorificar, se você ler o texto, lá em Lucas capítulo 18, que é o mesmo texto, e que vai falar, ele vai dar melhor, amém? Ele vai relatar de forma mais assim, irmãos, 18, 35 ali vai começar, mas o verso 43 vai dizer, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Ou seja, quando ele recuperou a sua visão, ele seguia Jesus glorificando a Deus. Sabe o que é isso aí, irmão? Reconhecimento. Ele recebeu a bênção e glorificou a Deus. E todos que viam ele eram um testemunho vivo do poder de Jesus. Ele logo viu, e seguiam glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto grande. Porque mandavam ele se calar. Mandava ele ficar quieto, tentando minar a esperança que estava no coração dele, tentando destruir os sonhos dele de poder ver, de ter uma vida digna. E quantos de nós muitas vezes estamos sonhando? Quantos de nós muitas vezes estamos planejando um futuro melhor? E aí levanta-se a oposição para tentar minar a nossa esperança, a nossa fé, fazer-nos desistir. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós não encontramos na caminhada pessoas que muitas vezes tentam desmotivar a gente? Mas esse homem aqui, irmão, ele estava firme. Esse homem, ele estava firme naquilo que ele queria. Eu e você temos que estar firmes naquilo que nós queremos e acreditamos. Não pode ser qualquer palavra que nos desanime. Não pode ser qualquer palavra que faça nós perdermos o foco. Não pode ser qualquer palavra que venha fazer nos desistir, irmãos. Estava diante dele. A bênção estava diante dele. E se ele ouvisse os inimigos, porque o inimigo, irmão, uma estratégia, e Deus tem falado isso ao meu coração, que o inimigo ele se levanta com mais intensidade quando a bênção está perto. Enquanto a bênção está longe, ele está deixando você viver. Mas quando Jesus está perto para te abençoar, ele vai fazer de tudo para tentar minar sua fé. Para tentar fazer você desistir. Para desanimar você. Mas não desanima não, irmão. Não desanima não.
Não desanima não, irmão. Segue o exemplo desse homem, ele perseverou. Persevere. Persevere, irmãos. Há um texto bíblico também que vai falar de um homem que ele vai à tarde da noite, ou noite, né, irmão? Bem tardezinho, bater na casa de um outro homem, pedindo, de um amigo, pedindo, amém, pães, pedindo, e aquele amigo, ele grita ali dizendo, olha, está todo mundo na cama, está todo mundo descansando, mas ele continua insistindo, até que aquele amigo dê a ele o que ele necessita, ou seja, persistência. Fala de persistência. Muitas vezes nós temos que persistir, irmão, porque a oposição vai dizer muitas vezes assim, porque, irmão, a gente sabe que não é, irmão, igual igrejas, né, que repete as mesmas palavras, mas a gente repete oração. Sim ou não? A gente não repete palavras escritas ou coisa nesse sentido, mas a gente repete oração. Quantas vezes você não pede para que a sua família seja uma bênção? Quase todos os dias. E as mesmas palavras. Aí tem pessoas que vão dizer, não pode ficar repetindo que vira reza. Aí faz a pessoa parar de repetir, de pedir. Então eu vou orar aqui hoje pedindo para minha família ser uma bênção, e vou deixar de falar, porque quem sabe Jesus esquece, né? E eu falo depois lá na frente para ele lembrar o que eu pedi. É assim? Não, irmão. A gente não pode pegar um texto bíblico ali, vamos dizer, o Pai Nosso, e ficar toda hora, Pai Nosso que está no céu. Não, não é isso. Mas nós pedimos inúmeras vezes. Nós pedimos ao Senhor para que Ele nos atenda. Persistimos ao Senhor que Ele nos atenda em nossa causa. Isso não é pecado, isso não é errado, irmão. Você não pode escrever no papelzinho ali e querer, né, irmão? Mas você vai orar, clamar por aquela causa inúmeras vezes, mas você vai persistir, porque você acredita que uma hora ou outra Deus vai se levantar ao seu favor. E aí a Bíblia vai dizer, irmão, que ele começou a gritar, as pessoas ficaram incomodadas, começaram a falar, para de gritar, para com isso, ele não vai te ouvir. E aí então, irmão, diz o texto que Jesus parou. Que Jesus parou, irmão. Às vezes, irmãos, o nosso clamor para Jesus, para nos atender. É lindo, irmão, porque eu imagino que havia inúmeras pessoas gritando ali, pedindo ajuda para o Senhor. Havia inúmeras pessoas que necessitavam de algo, mas foi para aquele homem que persistiu, que acreditou, Jesus parou. Hoje Jesus pode parar para qualquer um de nós, para nos atender. Hoje Jesus pode parar para te atender, irmãos. Não desista, não pare, clame, persevere, porque hoje pode ser o dia que Jesus para você aqui hoje. Eu não estou fazendo isso aqui para te emocionalizar, para depois você chorar, e não, está aqui no texto. Jesus parou por causa daquele homem. E Jesus para, não só por ele, mas também Jesus parou pelaquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Não vou pregar sobre ela hoje, mas estava ali. Ela foi curada. Jesus parou e perguntou, quem foi que me tocou? Jesus parou para trazer ali aquela mulher algo, irmãos, que ela necessitava. Hoje Jesus pode estar parando para nós, se nós clamarmos a Ele. Jesus parou.
Mas tem mais coisas ainda, irmão, que me chamam a atenção, porque nós vamos ver que ele perseverou, e quando Jesus parou e o chamou, ele lançou fora aquela coisa que estava sobre ele, que era uma segurança para ele em dias difíceis, que o ajudava às vezes a se aquecer, ou que até mesmo cobria o seu corpo, que, eu não sei, irmão, mas ele lançou a capa, ele deixou aquele negócio que era, irmãos, algo terreno, algo, amados irmãos, uma proteção temporária, porque agora ele encontrou um lugar de refúgio, ele encontrou alguém que é uma proteção eterna, irmãos. Ele lançou a capa que servia como protetor, ele abandonou aquela situação do passado. A partir dali, ele já acreditava, irmãos, que ele ia viver uma nova vida, que ele não precisava mais daquilo. Ele não precisava mais daquilo. Ele ia viver uma nova vida. Aí eu aprendo outra coisa aqui, irmãos. Que nós temos que lançar fora algumas coisas da nossa vida que nos prende ao passado. Tirar, jogar fora aquilo que nos prende ao passado, para nós vivermos em novidade de vida. Jesus nos chamou para nós vivermos uma nova vida e não vivermos do passado. É isso que o texto está nos ensinando aqui hoje. Vamos deixar coisas do passado. O que passou, já passou. Está no mar do esquecimento. O presbítero Silvio fala que lá tem uma plaquinha escrito: proibido pescar, irmão. Tem gente que está querendo pescar no mar do esquecimento lá, ó. Onde os nossos pecados, tudo que não prestava na nossa vida ficou para trás, irmão. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, deve viver dessa maneira. Vamos esquecer do passado. Uma das coisas que eu sempre falo para minha esposa, eu conheci ela, eu não sei do passado dela, porque eu falei, eu não quero saber o que você viveu, eu quero saber o que você está vivendo comigo. A partir do momento em que Cristo te salvou. Porque não adianta, irmão, passado, muitas vezes, irmão, vai gerar em nós um desconforto. Vai gerar em nós algo ruim, irmão. Então, irmãos, nós não precisamos. Nós lembramos muitas vezes de onde nós éramos, ou estávamos, e onde Jesus nos colocou. Amém? Você leva o seu testemunho para você. Às vezes nós conversamos, não damos detalhes. Mas o que importa não é antes, irmão. O que importa é o agora. Nós vivemos, irmãos, o presente com Deus. Deixarmos passado para trás. Joga fora, irmão. Tudo aquilo que não convém mais, irmão. E ele se levantou. Ele ouviu, ele clamou, ele reconheceu, ele perseverou, ele lançou fora a capa, ele deixou a capa e ele se levantou. Ele saiu daquele estado de inércia. Ele estava parado. Agora, ele tomou uma decisão. Porque Jesus chamou. Mas aí, a questão era ele, se ele queria ir ou se ele não queria ir. Se ele ia ficar sentado ali esperando Jesus vir até ele. Porque, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Nem sempre Jesus vai vir ao nosso encontro. Você vai ver num texto bíblico só, que Jesus ele saiu de um lugar e ele foi ter com um homem para curá-lo. Mas a maioria das curas, dos milagres que Jesus foi, irmãos,
o quê? As pessoas foram até Jesus. É um ou dois textos que você vai encontrar aí, irmão, que Jesus foi, porque eles não podiam, eles não tinham condições de estar lá. E até mesmo tem um que me encanta, é que um não tinha condições, mas teve amigos que levou ele até Jesus. Não ficou inventando desculpinha. Eu não posso, não dá. Não, dá, ele não pode, mas tem amigos aqui que vai levar ele na presença de Jesus. Então, irmão, você precisa ter amigo que leve você até a presença de Jesus. Mas aqui, irmãos, você vai ver que ele decidiu. Jesus chamou. Jesus parou para ele. Jesus o chamou. As pessoas que diziam para ele, olha, cala-te, ele não vai te ouvir, é inútil você ficar gritando. Daqui a pouco eles tinham que vir lá e falar assim, aquilo que nós falamos ali. Imagina, irmão, a cara desse povo. Imagina, irmão, para eles chegarem e dizer assim, o homem parou para você e está te chamando. Aí imagina o que ele segue. É que ele não pode, né, irmão? Não enxergava, ele dependia das pessoas ainda, que levasse até Jesus. Mas imagina ele, o jeito que ele já estava andando, irmão. Ele já estava andando assim, você viu? Vocês falaram aí, para me calar? Mas, o homem parou para me ouvir. O homem parou para me ouvir. Irmãos, a atitude, a decisão, a atitude que ele tomou diante do seu problema, diante das suas dificuldades. Qual a atitude que você está tomando? Qual a decisão que você tomou na sua vida? Qual a decisão? De levantar, irmão? Ou de ficar sentado esperando? Qual foi a atitude que você tomou? Tem muita gente, irmão, que Jesus está chamando, a Bíblia vai dizer, irmão, não sou eu. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E tem muita gente que quer ficar sentado. Não toma decisão de levantar. E Deus não gosta de indecisão, irmão. Até para Judas que ia trair, ele disse, olha, o que você tem que fazer, faz logo. Porque ele não gosta que fique nessa indecisão, irmão. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Clamo ou não clamo? Busco ou não busco? Deus não gosta, irmão. O negócio com ele é ou não é. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Deus não gosta que ninguém fique no muro. No meio do muro, né, irmão? No muro. Em cima do muro. Qual é a decisão que você tomou? Qual é a decisão que você tem tomado diante das suas lutas, das suas provas, das suas dificuldades? É ficar parado? Ou é se levantar e andar? Aí eu lembro de um texto, lá em Êxodo, quando eles estão diante do mar, Faraó está atrás com os cavalos e cavaleiros. Eles não sabiam o que fazer. Moisés vai lá no mar, ele fala, olha, estende o cajado, e o mar se abriu. Eles podiam fazer o quê? Ficar ou andar. Eles preferiram o quê? Andar, marchar, ir para frente. Não ficar parado esperando ver o que vai acontecer. Tem muita gente que tem que levantar e tem que marchar, irmão. Tem que caminhar, tem que andar. Está muita gente parado. E Deus não gosta disso. Qual é a posição? Qual é a decisão que você toma para a sua vida hoje? De ficar nessa mesma situação? Ou você vai se levantar? Essa aqui é a atitude, amém, irmão? Eu estou falando da atitude de Timeu Júnior para com a situação em que ele estava vivendo.
Tá? Agora vamos lá. Eu falei que tinha um pouco de informação, irmão, mas eu vou conseguir concluir agora. Agora, olha, a atitude dele para com a situação, amém, irmãos? Foi essa. Qual foi? Ele ouviu, ele clamou, ele reconheceu, amém? Ele perseverou, e ele se levantou, ele jogou a sua capa de lado, e ele se levantou. Mas olha a atitude de Deus para com ele. Qual foi? De Jesus. Jesus, ele parou pelaquela vida. Jesus, ele parou, porque Jesus, ele é misericordioso. Jesus, ele é misericordioso. Ele conhece o sofrimento das pessoas. E ele não é indiferente com o sofrimento das pessoas. Jesus, ele chorava, irmão. Jesus, ele chorava. Em situações, irmão, Jesus chorou. Ele não era indiferente. Nós somos indiferentes. Mas Jesus não. Por isso Jesus parou. Por isso Jesus para nos ouvir também. Porque ele conhece, ele sabe, ele, irmão, ele é misericordioso. Ele para nos ouvir. Jesus, irmão, ele não só para, como ele também chama, ele convida a pessoa a vir até a presença dele. Jesus, ele convida a pessoa a vir até ele, para que ele possa fazer algo na vida. Para que ele possa, então, ali trabalhar no coração da pessoa. Por quê? Porque Jesus, ele parou, irmãos, e mandou chamá-lo. Chamá-lo. Amém? Jesus disse, ó, verso 49, Jesus parou e disse, chamem. Jesus estava com o seu coração já pronto para ali operar na vida daquele homem, para trazer alívio para a vida daquele homem. Por isso eu disse aquele texto, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está chamando, porque ele quer fazer algo na vida. Jesus muitas vezes nos chama, irmão, porque ele quer fazer algo na nossa vida. Jesus não nos chama à toa. Jesus quer fazer algo na sua vida, por isso ele chamou você aqui hoje. Você pode ter pensado, mas hoje eu senti vontade de vir, mas antes o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração, para que você simplesmente só aceitasse o convite dele para estar aqui, para que ele hoje possa fazer algo na sua vida. Então, se você está aqui hoje, eu quero, irmão, ser profeta de Deus para te dizer, hoje Deus tem te chamado para fazer algo na sua vida. Aleluia. Aí, aqui é uma coisa curiosa, irmão. Aqui é algo curioso. E que muitos interpretam de forma errada. Fala assim, se Jesus conhece todas as coisas, por que Jesus pergunta o que queres que eu te faça? Jesus estava vendo toda a situação. Jesus estava olhando para aquele cenário. E Jesus viu que aquele homem era cego, era mendigo. Irmão, e estava numa situação ruim. Você chegar para uma pessoa, irmão, você vê uma pessoa e perguntar, fazer essa pergunta, se fosse nos dias de hoje, você ia falar, você está brincando comigo, né?
Sabe por quê? Porque tem pessoas que não sabem pedir as coisas. Tem pessoas que não sabem, irmão. Aqui Jesus está ensinando que aquele cego, ele está ensinando algo que ele queria tão somente, irmão, o que era necessário para ele ter uma vida digna. Se fosse nos dias de hoje, às vezes a pessoa prefere continuar cega, mas ter dinheiro. Eu prefiro ser cego, mas ter muito dinheiro. Ou ter muitas outras coisas. Mas não quer ter uma vida digna. Ele queria tão somente enxergar para ele poder conquistar. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia a sua necessidade. Então ele declara, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Irmão, Jesus pergunta para ele. E aquele cego, ele só vai falar uma coisa. Ele podia falar assim, olha, eu queria que o Senhor devolvesse minha visão, me fizesse um homem rico, me fizesse isso, fizesse aquilo. Ué, Jesus não perguntou quantas coisas. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir inúmeras coisas, mas ele falou, não, a minha necessidade não é dinheiro nesse momento. Nesse momento, minha necessidade não é a coisa... Irmão, existem coisas necessárias e coisas importantes. Que são, irmão, naquele momento, aquilo era, para ele, algo, irmão, não somente necessário. Porque o que é necessário para o homem é comida, bebida, né, irmãos? Para nós é ter roupa, ter trabalho, isso é necessário. Mas a coisa mais importante que ele precisava ali, para que ele pudesse adquirir o que era necessário, era a sua visão. Então o que era importante naquele momento não era somente suprir as suas necessidades. O que era importante para ele naquele momento era a sua visão. Que através da sua visão, através daquela cura, ele poderia ter uma vida digna. Então, irmão, tem coisas que a gente tem que saber pedir. Tem coisas que a gente tem que saber. Nós temos que pôr numa balança e ver o que é necessário, tá, irmão? Só que não é de urgência. É necessário, mas não é de urgência. E o que é importante, o que nós precisamos, o que é, irmãos, aquilo que nós necessitamos mesmo para poder ter as coisas, adquirir as coisas. Jesus perguntou. Jesus sabia o que ele precisava? Sabia. Só que ele precisava de uma lista de coisas. Tinha uma lista de coisas. Se ele fosse falar o que ele precisava, o que ele necessitava de Jesus, ele necessitava de várias coisas, irmão. Ele morava na rua, ele vivia do que as pessoas davam. Eu imagino que ele já não estava muito bem, às vezes, de saúde. Às vezes ele podia estar... Irmão, a situação dele, que ele podia fazer uma lista. Fala, Jesus, já que o senhor falou, então eu vou fazer aqui a lista aqui. E escrevendo a listinha ali, né? Podia, né? E falar, tudo isso aqui, Jesus, já estou economizando tempo, o senhor já lê tudo isso aqui em casa e depois só me abençoar. Mas ele falou, não, eu só preciso enxergar. Eu só preciso enxergar. Deus, irmão, ele vai fazer algo na nossa vida. Quer ver? Agora eu vou mostrar um outro texto. Pedro chega diante de Jesus e fala, estão cobrando imposto da gente. Nós temos que pagar? Aí Jesus pega uma varinha e fala assim, vai lá e pesca um peixe. Vai lá, pesca um peixe, e dentro do peixe você vai ter umas moedinhas para pagar o meu e o seu imposto. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar, irmão? Que tem coisas, irmãos, que Deus ele vai fazer, mas ele tem coisas que ele vai falar, olha, eu te dou isso, e você faz o que tem que fazer. Ou seja, para esse cego ele deu a visão e falou, agora o resto você consegue. Então o que não consegue eu faço. Mas Pedro, vai e trabalha, Pedro. Faz alguma coisa. Pedro foi lá, pescou, tirou o peixe. O peixe veio, conforme Jesus tinha falado. Ele fez a parte dele. Agora o dinheiro.
Tinha como Pedro fazer o dinheiro sair da boca do peixe? Hã? Não. Então, o que Pedro não conseguiu, Jesus quem fez. Então tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer na nossa vida, irmão, Ele vai nos dar, mas também tem coisas que Deus vai permitir que a gente, o quê? Conquiste, que a gente faça. O cego, ele deu a visão. O que ninguém podia fazer, ele fez. O resto, Jesus não fez. Jesus não fez, irmão. O resto o cego teve que fazer. Ou o ex-cego, né? Porque ele não era mais cego. Porque depois que Jesus perguntou, Jesus já operou. Ele fez o quê? Ele salvou. Aí você fala, mas não tem essa palavra, salvou. Ele curou. Ele não salvou. Você vai falar isso para mim. Mas ele salvou aquela vida. Aquela vida estava condenada ao quê? A viver de miséria. E, irmão, não muito em breve, aquele homem já morreria. Aquele homem foi salvo da situação em que ele estava vivendo. E aí eu acredito e quero acreditar, porque esse homem, ele seguiu a Jesus. Ele não foi obrigado a seguir. Ele seguiu a Jesus. Então ele também foi salvo. E eu acredito assim, irmão. Nenhum texto vai dizer que ele não foi salvo. Não há um texto. Se você encontrar um texto aí que pode dizer que ele se perdeu no meio do caminho, eu quero acreditar que este homem foi salvo. Salvo daquela vida de miséria que ele vivia e salvo desse mundo. Então Jesus operou primeiramente a salvação na vida dele. Jesus operou a salvação na vida dele. E aí, então, Jesus o curou. Eu quero acreditar assim, irmão. Por quê? Porque o texto está dizendo, irmão, que ele perguntou, o que queres que eu te vá? Eu quero ver. Ele disse, vá. E aquele homem não quis ir, ele quis ficar com Jesus. Não era à toa, irmão, que ele queria ficar com Jesus, glorificar a Deus. Então eu acredito que naquele momento ele recebeu também a salvação. Porque Jesus, ele não pula princípios, irmão. Porque Jesus está preocupado mais em salvar do que curar. Jesus está preocupado em salvar do que curar. Por quê? Porque ele pode curar uma pessoa e essa pessoa não ser salva e ir para o inferno. O que adiantou isso? Jesus, quando ele faz algo, ele quer primeiro salvar, para depois curar. E quando Jesus cura antes de salvar, o propósito é o quê? Curar como um sinal para que aquela pessoa acredite que ele exista e aceite a ele como Cristo. Existem exceções, né, irmão? Mas a prioridade de Jesus é salvar. E depois o texto vai dizer que ele foi curado e deu glórias a Deus. Isso foi o que Jesus fez. Então você vê que toda ação tem uma A atitude daquele homem gerou o que? Uma reação em Jesus que fez com que ele recebesse o milagre dele. Aí eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi hoje, irmão. Eu ouvi isso aqui, foi fresquinho hoje. Eu estava ouvindo uma pregação hoje, e de repente o pastor falou assim, tem gente que tem a mente tão pequena, que acha que, ele falou assim, aquilo que você semeia, é o que você colhe. Aí eu fiquei meio assim, né, irmão? Eu falei, mas a Bíblia diz que o que a gente semeia é o que a gente vai colher. Ele falou, só que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou assim, você planta uma semente, daí ele falou de uma árvore, por exemplo, que dá fruto. Você plantou, é uma semente. Aquela árvore cresce e ela dá quantos? Frutos. Então ele falou, não tem como. Você semeia uma coisinha, sempre a colheita é maior do que a semeadura. Deus, ele falou assim, então, ele disse assim, quando você faz algo, quando você semeia coisas boas, Deus, ele faz o quê? Faz frutificar na sua vida as coisas.
E as coisas que Deus faz na nossa vida sempre vai ser maior do que o que a gente faz. Você entendeu? Os irmãos entenderam? Então a atitude daquele homem foi pequena diante de Deus. Mas a atitude de Deus para com aquele homem, diante daquela situação, foi grande, irmão. Foi maior. Então, eu quero te dizer aqui hoje, irmão, semeie, porque a colheita que você vai ter vai ser muito maior do que aquilo que você semeou. Não porque merecemos, mas porque Deus é melhor, Deus é maior, irmão, Deus é maravilhoso. Amém? Se coloque de pé, igreja. Eu não sei se a tua vida se assemelha em alguns casos, ou em todos os casos, a situação, eu estou falando de situação, não estou falando que você é cego, tá? Não estou falando que você está na beira do caminho, que você é um mendigo, um pedidor, né, irmão? Fica pedindo esmola, não estou falando isso. Mas se a tua situação se assemelha a este homem, e que você precisa tomar atitudes, aqui está alguns segredos, irmão, que pode te ajudar. Se você está em uma situação que parece para você sem saída, Jesus é a saída. Se você está em situação que você fala, meu Deus, é impossível eu sair dela. Ei, Jesus é o Deus das causas impossíveis. Os irmãos não estão entendendo. Eu quero que você entenda isso, irmão. Ainda há esperança. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, que é o cheio das águas. Ela o quê? Florescerá, ela crescerá. Ainda há esperança. Há esperança para a tua vida, meu irmão. Há esperança para nossas vidas, irmão. Não perca a esperança, continue a clamar. Parece, irmão, que Deus está indiferente, mas o céu vai parar em teu favor, irmão. Deus vai parar em teu favor, aleluia. Deus está te chamando, não vai te chamar porque Ele está te chamando já. Ele já está te chamando, dizendo, filho, eu estou aqui, vinde a mim, venham até mim, porque eu tenho a solução para o seu problema. Oh, aleluias! Vem, levanta. Deus está dizendo, levanta. Larga, irmão, larga isso aí. Sabe, essas coisas que estão te fazendo ficar parado no passado. Crente não vive de passado, crente vive em novidade de vida. Deus tem algo novo para você a cada dia, a cada levantado sol, irmão. Deus tem algo novo para as nossas vidas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero dizer uma coisa aqui hoje. Oh, aleluias! O dia está amanhecendo para você aqui hoje. Oh, aleluias! Olamanaia surimianderebia naragas. Jesus está aqui, irmão. Reconheça que Ele é poderoso. Reconheça que só Ele pode, irmão. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Só Ele tem poder e Ele não precisa de muito não, irmão. Jesus não precisa de muito para fazer um milagre na nossa vida. Se os céus e a terra existem pelo poder da sua palavra, eu quero te dizer que somente uma palavra nesta noite pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, pode te curar, pode te libertar, pode te salvar, pode operar sinais e maravilhas na sua vida. Basta somente uma só palavra, aleluia.
Deus está dizendo aqui, irmão, qual é a tua decisão? O que você vai fazer diante, oh, aleluia, deste Deus maravilhoso? O que você vai fazer, irmão? Qual é a tua posição? Qual é, irmão, sua atitude? Ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso. Então inventa outra coisa. Ah, mas eu não consigo, mas tenta outra coisa. Nós temos, irmãos, algo, oh, a nosso favor, para chegar até diante de Deus. Sempre temos algo. Sempre temos algo. Não inventa desculpa não, irmão. Não inventa desculpa não. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Não inventa desculpa não. Se achegue até Ele. Se achegue até Ele nesta noite. Se achegue até Ele. Ele está aqui, irmão. Ele está neste lugar. Ele está aqui para operar nas nossas vidas. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Não, melhor, nós vamos clamar. Porque orar, irmão, é tranquilo. Mas clamar, irmão, oh, aleluia, é abrir o coração, é rasgar o coração diante de Deus, é gritar pela ajuda, é gritar pelo socorro de Deus, é gritar pedindo a este Deus que faça um milagre na nossa vida, aleluia! Oh, aleluia!